Pois é, e é importante até a gente falar sobre essa necessidade que algumas pessoas sentem de aprender um pouco mais sobre construção, porque é muito comum ver pela cidade aquelas reformas feitas de expansão em casa, né? É um puxadinho do lado, um quarto construído em cima, enfim, é comum, mas também precisa ser legal, ter licença para isso, É né? tudo meio bagunçado mesmo aqui, né? Infelizmente. A gente está falando isso porque existe uma legislação que diz que toda obra desse tipo precisa ter documentação e validação feita por um profissional. Para orientar sobre isso, nós recebemos hoje aqui no Bom Dia Amazônia o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, o CREA, que é o Cláudio Genca, que está aqui com a gente. Cláudio, obrigado por ter vindo. Bom dia para você. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Luana. Bom dia a todos. Agora, a gente vê, por exemplo, essa realidade muito de Manaus, que qualquer obra que se queira fazer em casa, chama o vizinho, vai ali, faz uma massa e constrói, né? Esse tal puxadinho. Isso CREA já passou muito tempo que combate, enfim, mas por que é tão difícil colocar na cabeça das pessoas de que ela precisa da ajuda de um profissional, até para que aquilo ali não enfrente um problema no futuro, né? É uma questão necessariamente de segurança, mas pela oportunidade que nós estamos vivendo hoje, de uma economia totalmente desfavorável, é melhor nós termos a orientação de um profissional gabaritado, com competência, com atribuições legais, para orientar esse cidadão e que ele tenha a plena consciência que ele está investindo no bem seu. Então é isso que o Conselho de Engenharia, de uma forma muito direta com a sociedade, está fazendo nesse momento, dialogando, tentando impedir obras que não tenham um responsável técnico para que não ocorra um problema futuro. Agora, a gente sabe que muitas vezes as pessoas vão fazer essas ampliações das casas e daqui a pouco quer passar para frente, vender. E na hora de vender, tem aquele outro problema dos documentos que mostram uma área construída diferente. Aí sim é que corre para ver a documentação, para legalizar toda a parte construída para conseguir vender. E aí, se não tiver já tudo legalizado, acaba saindo até mais caro esse processo todo, né? Acaba saindo até mais caro e muitas das vezes acaba nem conseguindo essa documentação que nós chamamos do habite. O habite que permite você fazer o financiamento imobiliário, que você permite que a sua construção esteja dentro de um parâmetro legal, obedecendo o plano diretor da cidade de Manaus. Agora, Cláudio, como é que funciona essa questão para quem hoje quer o habite? Quem segue todos os padrões e tudo mais, mas tem ausência, por exemplo, do título definitivo, que é uma grande realidade. Hoje nós temos a condição de uma certidão chamada certidão de habitabilidade para quem é posseiro do seu imóvel, porém, recentemente a Câmara Municipal de Manaus aprovou uma lei chamada de habite simplificado, porém está para a sanção do prefeito. Nós estamos esperando conhecer o teor dos artigos que compõem essa alteração na lei do plano diretor, que inclui o chamado habite simplificado, para verificarmos se, dentre as documentações, há algum tipo de permissível que possa o proprietário apresentar perante o órgão municipal. Agora, explicando passo a passo para quem está em casa, de repente está com vontade de fazer essa obra, estender um pouquinho a casa, o que tem que se fazer primeiro? Primeiramente é contactar um profissional legalmente habilitado, como eu falei, com competência, com atribuições. E que profissional é esse? É o engenheiro, dependendo do porte da sua obra, pode ser um técnico ou tecnólogo, que pode orientá-lo desde a concepção do seu pequeno projeto ou do seu projeto como um todo, para que você consiga fazer ou passo a passo ou de forma geral a sua reforma ou sua construção. Porque tem que ter um projeto no papel sobre essa obra que vai ser feita, é isso? Não pode ser só uma ideia, eu queria colocar mais um quarto ali de 4x4. Até porque você tem vários parâmetros que definem o tamanho do quarto mínimo, a área mínima de quarto, de sala, para o seu conforto, área de vão, de iluminação, de ventilação, para que você tenha uma casa dentro dos seus parâmetros e seja algo confortável para você. Agora, quem está em casa deve estar dizendo bem assim, se eu tiver que contratar um engenheiro vai sair muito caro, porque é um profissional e tal, porque normalmente a visão é justamente essa de quem trabalha num grande empreendimento, de quem trabalha numa empreiteira. Hoje, eu sei que é muito uma questão de mercado, cada um cobra seu preço e tal. Como é que está essa questão de valores, para que se torne acessível?
Ou em que momento eu posso ter a ajuda de um tecnólogo, por exemplo, como você citou, ao invés de um engenheiro formado? Muitas das vezes esse tecnólogo, esse técnico, e muitos são profissionais liberais que podem estar prestando esse serviço. E aí não tem um valor definido, até porque nós não podemos estipular nesse momento ou nesse contexto. Não existe tabela, então, não existe uma tabela que regule. Mas o bom senso nos diz que é bom sempre consultar, até porque depende do nível do empreendimento. Então nós temos o profissional liberal, nós temos o profissional que é empresário, dono de construtor, e muitos estão empregados nas obras da cidade. Porém, nós sabemos que o mercado, como todos os outros mercados profissionais, está difícil nesse momento. Então, é mais uma oportunidade do profissional se recolocar ou se colocar à disposição da sociedade amazonense. Muita gente também corre da burocracia, porque aí demora, vai atrapalhar o andamento da obra. Enfim, as pessoas às vezes deixam de seguir pela via legal por medo da demora. Esse é um processo muito longo ou em geral não? Nós temos um dado que a burocracia, e é um dado preocupante, porém nós estamos participando de um comitê chamado Comitê da Desburocratização, tanto Prefeitura quanto o Estado procuram se adequar a essa menos burocracia, até porque ela encarece em 12% o valor final de uma obra, de um serviço. Então nós sabemos que tem as taxas dos cartórios, nós sabemos que temos as taxas dos órgãos municipais para você licenciar, mas nada melhor do que você fazer uma obra segura, uma obra legal, que dê o seu devido valor ao final. Então toda a documentação que é exigida, ela agrega valor para que você tenha o seu imóvel totalmente legalizado. Então vamos falar lá para o seu Zé. O seu Zé está numa obra, um exemplo, está pensando em construir o quartinho a mais ali na casa. Ele tinha uma casa de 2 quartos só, digamos, na Zona Norte. Agora ele quer ter 3 ou 4 quartos. Estava começando uma obra, mas não estava se preocupando com a legalidade. Agora que ele está assistindo Bom Dia Amazônia, ele quer procurar se legalizar. Qual é o primeiro passo para quem busca isso? O primeiro passo é você verificar o documento, seja de posse ou seja de titularidade desse terreno. E segundo, procurar, dependendo a dimensão da área construída, você procurar o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, que pode ser que no caso do seu Zé, seja uma habitação de interesse social, na qual o próprio Instituto tem um departamento específico que atende essas pessoas. Ou seja, tem que ir até lá de qualquer forma. De qualquer forma, sim. Sabe o que é legal da gente fazer um jornal ao vivo? É receber sempre a sua contribuição. E a Vanélia Brito, ela entrou em contato com a nossa produção agora e ficou numa dúvida. Você falou sobre a questão do tecnólogo. Quem é esse tecnólogo? Onde é que as pessoas podem encontrar esse profissional? Esse profissional, ele tem registro no nosso conselho e ele funciona, aí não sei se é a palavra adequada, como intermediário entre um técnico e um engenheiro. Então ele é um pouco de um nível melhor do que um técnico, mas não chegou a ser engenheiro. E ele procurar então no conselho que vocês têm esse Isso, contato. Ou numa consulta online no nosso portal, está disponível. Legal. Os profissionais legalmente habilitados em dias, www.crea-am.org.br. É uma plataforma que nós desenvolvemos recentemente de diálogo com a sociedade, de diálogo com os próprios profissionais, para que essa interface entre Conselho de Engenharia e Agronomia seja mais fácil com a população de Manaus. Obrigada, viu, Vanélia, pela sua participação. É importantíssimo a gente entender quais são as dúvidas que ainda ficam sobre o assunto para a gente conseguir dirimir logo isso, né? Explicar ao vivo aqui, e você de casa pode continuar participando com a gente também. Importante. Obrigada por responder também a dúvida da Vanélia. O técnico, por exemplo, também é registrado no CREA, Cláudio? Sim. Então lá no site vai ter todos esses profissionais determinados, dividido ali. Por modalidades. Legal, com os contatos e tudo. A gente citou muito o exemplo do quarto, do puxadinho para o quarto, mas que tipo de obras precisam ser passadas por esse processo? De repente a pessoa quer fazer só um muro diferente, ela precisa também, ou a partir de que momento é necessário esse processo? Hoje nós não temos uma dimensão mínima exigida, é o bom senso que nos leva a isso, e a partir do momento em que aconteceu uma grande tragédia no Rio de Janeiro, onde um edifício, por conta de uma reforma irregular,
salvo engano, no terceiro pavimento desse edifício, que veio abaixo, por conta de uma reforma, a Associação Brasileira de Normas Técnicas normatizou a questão dessas reformas em condomínios e lugares afora. Porém, nós temos que saber, de repente um quarto lá de uma dimensão de 9 metros quadrados não tenha tanta necessidade. Um muro que não tenha maiores dimensões também não tenha necessidade. Porém, nada melhor do que você consultar, seja lá um técnico, um tecnólogo, um engenheiro, como eu falei, para verificar a questão das fundações desse muro, se necessário, porque nós temos várias dificuldades no solo da cidade de Manaus, dependendo da área aonde nós queremos edificar, e principalmente fazer esse tal puxadinho dentro de uma regularidade. Ali você tem instalações elétricas que nos causam muitos problemas, inclusive os curtos-circuitos que acontecem. Então nós temos que ter uma orientação mínima para que nós façamos de forma regular algo seguro para a sociedade. E retirada também tem que ser anunciada. Por exemplo, existe uma parede dividindo a sala da cozinha e se pensa em fazer uma cozinha americana. Vamos cortar esse recorte na parede. Isso também precisa de apoio? Talvez essa demolição nos preocupe muito mais por conta da função estrutural dos pilares, das vigas, da estrutura da edificação. Então, isso necessariamente precisa sim consultar um profissional para que ele oriente a forma dessa demolição, dessa retirada, como você bem falou. Então, já que você citou o exemplo, eu acho que vale a gente voltar a falar, e você me corrija se eu estiver errado. O grande problema ali naquele prédio do Rio de Janeiro foi que ele, muito antigo, não tinha, por exemplo, as colunas que normalmente hoje se tem, com os ferros, né, que dão sustentação. E aí eles começaram a retirar umas paredes e construíram umas janelas, enfim, perdeu estrutura, não é isso? Perdeu a base do prédio. Nesse caso específico, o laudo técnico constatou que a parede tinha função estrutural. Então, de uma forma sem orientação, a proprietária resolveu tirar e causou esse prejuízo, esse dano e as mortes que lá aconteceram naquele episódio. Gente, é importantíssimo, então, você ficar atento para a segurança da sua família, né? Às vezes a gente imagina que é algo simples, vamos só fazer um recorte diferente na parede para deixar mais bonito o ambiente, mas procure um auxiliar. Entrando no site, a gente vai colocar novamente aí na tela para você, você tem toda a relação dos profissionais que estão registrados e que podem te auxiliar, inclusive para você ter informação não só de como fazer o procedimento, mas se de repente precisa fazer algo com relação à documentação que vai necessitar de alteração, tá? Muito obrigada pela sua presença. Excelente. Acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas hoje aqui ao vivo, mas também queremos deixar as portas abertas para que em outros momentos possamos falar sobre outros assuntos ligados a essa área. O Conselho de Engenharia e Agronomia agradece e ficamos sempre à disposição do público para esclarecer qualquer tipo de dúvidas que venham ocorrer. Cláudio Genca, obrigado. Muito obrigado também. Bom trabalho para você.